Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso Culto dos Juniores. E hoje nós temos quem à frente do nosso Culto dos Juniores? A equipe da tia Michele, do tio Laércio e toda a galera que eu já vou falar. Já a gente vai falar sobre eles, estão aqui com alegria para se encontrar com você, mesmo que virtualmente, mas continuamos juntinhos. E você, como é que tá na higiene aí? Não tá bobeando na higiene não, né? Você sabe que a gente tem que sempre estar lavando as mãos, pegou em alguma coisa, vai lá e lava as mãos. Ah, tia, tô usando álcool gel dentro de casa, pra quê? Álcool gel é quando vai sair e não tem água com sabão. Dentro de casa, detergente, sabão, água, toda hora lavando a mão, entendeu? Se tiver que sair mesmo, você não deve sair. Mas se tiver que sair de verdade, não tem jeito, eu tenho uma consulta, minha mãe vai me levar. Aí a mamãe vai dar o álcool gel pra você várias vezes, tá? Mas em casa, ó, não bobeia com higiene, não. Isso é importante. Vamos orar? Vamos orar, iniciando esse culto, esse encontro nosso via internet dos juniores. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pense só em Jesus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos esse culto a Ti, porque esse culto é devido a Ti. O Senhor mais do que merece, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amor maior. Cuida de nós e nos guarda em Tuas mãos e vivemos para o Teu louvor. A partir de agora, ó Deus, cada coração que esteja acompanhando esse vídeo possa se encher da presença do Espírito Santo do Senhor. Faz uma grande obra a partir desse vídeo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos dar continuidade, então, através agora de um texto da Palavra de Deus. Eu quero que você dê boa atenção a esse texto, tá? Ó, fica ligado. Oi, gente! Hoje eu vim aqui para ler uma passagem bíblica com vocês e que ela se encontra em Eclesiastes, do capítulo 3, de 1 a 8. Então, vamos lá? Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Certo? Tem tempo para tudo. Tchau! Ah, e esse texto não está aí por acaso. Ele tem a ver com o Dia dos Namorados que nós comemoramos nessa semana, né? Esses dias aí que passou. Vamos falar sobre isso no final desse vídeo. Depois desse momento de culto, eu volto com essa palavra, tá? Será que pré-adolescente, criança, namora? Vamos conversar sobre isso já. No finalzinho, a gente volta com esse assunto, certo? Beleza, então nós seguimos agora com o nosso culto, que tem, além da tia Michele e do tio Laércio, que são os líderes dessa equipe, nós temos também o tio Adriano, a tia Lê, a tia Grace Kelly e o tio Luiz Cláudio, cada um fazendo uma parte, como você já sabe, né? Naquele sacrifício, a gente faz, refaz, eles mandam os vídeos para tia Cleides, edita, não fica bom, gente, muda isso, não é fácil. E muitos dos nossos tios estão trabalhando fora, mas também chegam em casa à noite, dá um jeito de preparar alguma coisa para você, porque você é especial. Porque queremos levar a palavra do Senhor para você e não achamos que isso é perda de tempo. Então, com vocês, Culto dos Juniores com a equipe da tia Michele e do tio Laércio. Segue aí, fica atento. Inclusive, com flash sobre o selo, porque você já percebeu que o selo está escondido, né? De repente aparece aquela tela preta e aí aparece
a imagem do selo, o que você tem que fazer, a tarefa, mas é rapidinho. Se você piscar forte, você perde. Fica atento porque vai passar no decorrer do culto. Inclusive, você sabe, né? Junho, o que a gente está estudando? Estamos falando sobre heróis da fé. Já falamos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão. E hoje é a vez de quem? De quem? Hein? Daqui a pouco eu escrevo. Vamos ver aí. Olá, juniores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades de vocês. Espero que esteja tudo bem. A saudade tá grande, né? Mas nós continuamos assim, ó. Distante, mas unidos em coração, na fé, na palavra. E falar na palavra. Vocês já pegaram a palavra? Ó, vou dar um tempinho para vocês pegarem lá para a gente poder meditar aqui na palavra de Deus. Tempo. Acabou. Então, nós estamos aqui, né, graças a Deus, para mais um culto dos juniores, que tem sido uma bênção, né, todo domingo, graças a Deus, né, Deus deu essa ferramenta maravilhosa que é a internet, para a gente poder interagir nesse momento tão importante que é o nosso culto, né. Vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no Salmo 136. Vamos lá? 136, nós vamos ler apenas o versículo 1. Tá bom? Então vamos lá. Salmo 136, versículo 1. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vou ler novamente. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E Ele tem sido bom, né, conosco esse tempo de pandemia, né, o amor dele dura para sempre em nossas vidas e sempre vai ser assim. Deus vai ser bom o tempo todo em nossas vidas. A gente pode passar por pandemias, pode vir outras adversidades depois, mas ele vai continuar sendo bom. O seu amor ele vai durar para sempre nas nossas vidas. A gente tem que crer nisso, que Deus é bom e não vai deixar a gente passar por dificuldades. Ele sempre pode permitir algumas coisas, mas no final a gente vai passar por isso dando glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo. Beijo, juniores. Fiquem com Deus. Amém. Olá, juniores. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Mas logo, logo esse período vai passar. Enquanto esse período não chega, se cuide. Toda vez que for sair de casa, use máscara. E use álcool em gel. Passe nas mãos. Ok? Bom, chegamos na parte do dízimos e ofertas. Esse período é muito importante. Nós contribuímos para a obra do Senhor, a nossa igreja tem seus compromissos todo mês. Nós temos que pagar funcionários, nós temos que comprar material, nós temos que pagar as contas. Enfim, a igreja tem muitos compromissos para poder honrar, ok? Pedimos que vocês conversem com os seus responsáveis e oriente a eles para que, quando forem fazer a transferência para a conta da igreja, separe também a parte de vocês e faça também, tá? A igreja tem conta na Caixa Econômica, no Bradesco e no Itaú. Aleluia, Deus abençoe sua vida, meu querido Júnior. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Pedro, para a gente cantar e adorar o Senhor junto com você. E dessa vez vamos declarar que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados poderão nos separar do amor de Deus. Nada, nem coronavírus pode nos separar do amor de Deus. Vamos cantar juntos? 3, 4... Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Ei!
Jesus, meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar. Você também vai. Nem a morte vai. Potestades ou nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Cante santo comigo. Santo, santo, santo. Diga assim pra ele, vai. Santo, santo, santo. A última vez, cante santo. Santo, santo, ei, santo. Aleluia. Vamos orar agora? Santo Deus, amado e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela vida de cada junior, Senhor Deus, pelos seus responsáveis, ó Pai. Sabemos que muitos dos juniores, quando vêm aqui à sua casa, ó Pai, no seu lar, ele é o único evangélico, Pai. Senhor Deus, que não desanime, Senhor Deus, mesmo nessa pandemia, nessa fase difícil que estamos passando, alguns meses sem poder entrar aqui na sua casa, Senhor Deus, que quando acabar esse período, acabar essa fase, que eles estejam com sede, Pai, com sede de ouvir a sua palavra, Pai, de se alimentar espiritualmente, Pai. Esteja com a vida de cada junior, Senhor Deus. Abençoe também seu lar, a sua família e dê vitórias à casa de cada um deles. Que cada junior te conheça como Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, juniores. Boa noite. Boa noite, querido junior. Tudo bem? Esperamos em Deus que estejam todos bem. Família, você. E hoje nós estamos aqui em mais um culto no momento da Palavra de Deus. No momento onde Deus se revela a nós através da sua palavra. Vamos ver o que Deus tem para a nossa vida hoje, no culto de hoje. Nesse período de quarentena, nós estamos estudando os heróis da fé, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Outras equipes já falaram de alguns personagens desse capítulo, né? E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante que está lá no versículo 20. Então vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia e abra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Tá? Vamos ler? Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Para ele chegar, Isaac, a galeria da fé, e falar aqui, olha, nos seus filhos, algumas coisinhas aconteceram com Isaac, né? Na sua infância, na sua juventude, até mesmo antes dele nascer. Vamos falar um pouquinho, algumas coisinhas dele antes? Vamos. Nós vamos falar agora sobre Abraão. Vocês lembram de Abraão? Abraão foi o pai de Isaac. Mas antes de ser pai de Isaac, Abraão conversou com Deus, teve uma conversa muito séria com Deus. Deus o chamou, pediu para ele olhar para as estrelas e disse: tente contar as estrelas, Abraão. Então, se puder contá-las, essa será a sua descendência. Ou seja, farei de ti uma grande nação. Mas Abraão
nessa época ele não tinha filhos. Como é que ele seria pai de uma grande nação se ele não tinha filhos? E a sua esposa era estéril, tia Michele. E além de não ter filhos, a esposa ter probleminhas para engravidar, não tinha condições mesmo. Eles ainda eram que idosos, já eram velhos. Como cumprir uma palavra, uma promessa através da vida desses idosos desse jeito, tio Laércio? Imagina a confusão, o tempo passar. Mas Abraão também está lá naquela galeria da fé. Abraão tinha a certeza que Deus cumpriria aquela promessa. Isso aí. E Deus realmente cumpriu a sua promessa. E Sara, a esposa de Abraão, ela ficou grávida e deu à luz a Isaac. Sendo que, alguns anos depois, olha só o que aconteceu. Isaac era novo, a gente não sabe exatamente a idade de Isaac nessa época, né? Alguns estudiosos dizem que ele tinha por volta ali de 20 anos de idade. E nessa época, Deus pôs à prova Abraão. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você vai levar o seu filho Isaac num monte, em que eu vou te mostrar qual é o monte que é. E você, nesse monte, vai sacrificar o seu filho Isaac para mim. Imagina Abraão recebendo essa notícia de Deus, de que ele teria que sacrificar o seu filho da promessa, tia Michele. Pois é, imagine a cabeça desse pai, mas ao mesmo tempo, confusão humana, mas a certeza espiritual através da fé que Deus cumpriria. Se Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma descendência inúmera, pai de multidões, pai de nações, ele tinha que crer, tinha que obedecer o que o Senhor havia dito. E Isaac foi junto a esse monte. Ele tinha que ser sacrificado. Mas Isaac foi criado num ambiente de fé, foi criado num ambiente de culto, de fidelidade a Deus. Ele via Abraão e Sara o tempo todo falando de Deus, falando que ele seria o filho da promessa, confirmando o tempo todo que ele era um filho especial, um filho sonhado, amado, o filho da promessa. Então, a todo instante, Isaac cresceu com um coração cheio de fé. E naquela caminhada, naquele monte, eles não ficaram o quê? Receosos, esperando em Deus o milagre acontecer, né, tio Laércio? E foi o que aconteceu. No momento em que Abraão ia sacrificar Isaac, o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e falou para ele não fazer aquilo, o teste, vamos colocar assim, o teste que Deus havia feito, Abraão conseguiu passar por aquele teste. E realmente a sua fé foi aprovada por Deus. Por isso que Abraão, pai de Isaac, está também no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, como um herói da fé. E por que será que Isaac também se transformou num herói da fé? Aí, por quê? Nós acreditamos e temos essa certeza que ele está na galeria da fé. Nesse momento, quando ele iria ser sacrificado, talvez eu, talvez você, iria subindo o monte perguntando: pai, tá tudo pronto, cadê o cordeiro? Eu deitar aqui? Não, pai, eu não vou deitar. Aquelas respostas que a gente vai fazendo, olha, e vai dando sem pensar. Isaac entra na galeria desde lá do início. Ele não questionou. Ele aprendeu que fé não é algo questionável. Não se pergunta, se vive. Ele sabia que tinha Ele sabia que a vida dele era um propósito. Se através da vida dele Deus iria cumprir e fazer uma grande multidão, ele, se calou e obedeceu. Mas ele passou a vida toda
sabendo que através dele iria cumprir essa promessa. E olha, chegou a juventude, chegou a fase adulta, opa, tem que continuar essa promessa. Tenho que fazer, olha, com que a minha descendência também aumente, não é, tio Laércio? Isso aí. Foi aí que ele encontrou quem? Quando ele tinha 40 anos de idade, ele encontrou Rebeca, se apaixonou por Rebeca, casou com Rebeca, sonhou em ter descendentes com ela, né, seus próprios filhos, mas descobriu que a Rebeca também era estéril, tia Michele. Eita ferro! E aí? E aí? O mesmo probleminha que a mãe dele tinha, Sara, probleminhas para engravidar. Ele sabia que ele tinha que cumprir aquela promessa, que ele cumpriria, mas se casa com Rebeca, que também tinha problemas para engravidar, era estéril. Mas este homem de fé, ele não para, ele não questiona, ele continua a fazer o quê? Interceder, ele clama, ele insiste, ele ora, ele dobra o seu joelho. Senhor, através da minha vida, do meu casamento, teremos filhos. Senhor, traz vida ao útero da minha esposa. E através dessa oração insistente e deste clamor, Deus ouve e concede. Rebeca não só engravida de um. Rebeca engravida de 2 gêmeos. Olha a felicidade desse casal. Olha a felicidade desse homem de fé. Que passou por tudo aquilo lá atrás, né, tia Michele? Aquela prova, o seu pai passou por aquela prova toda. Ele era o objeto, né? Aquele objeto que seria sacrificado, né? E mesmo assim ele creu e Deus deu para ele em dobro, né? Deu 2 filhos para ele. E um dos filhos, Jacó, teve o quê? 12 filhos. Olha. E desses 12 se tem o quê? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Essa grande nação que Deus prometeu. Isso aí. Essa descendência, esses milhares e milhares. Gente, sem questionamento algum, Isaac entendeu que a vida dele, o nascimento dele tinha um propósito. Propósito. O que é propósito, tio Laércio? Propósito é o plano, cumprimento de um plano celestial. Quando a gente entende que a nossa vida é para além de algo comum, a gente tem motivação de cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, tio Laércio, uma caneta. Uma caneta ela serve para quê? Uma caneta serve para escrever. Escrever, né? Verdade. Ela cumpre o propósito dela? Quando escreve, sim. Sim. Uma cadeira, tio Laércio, para que serve uma cadeira? Uma cadeira, tia Michele, uma cadeira serve para sentar, não é? Isso aí. Mas se essa cadeira, se ela estiver ali no cantinho, segurando uma porta, ela está cumprindo o propósito dela? Não. Se ela estiver, olha, cheia de livros, roupas, ela está cumprindo o propósito dela? Não, o propósito dela é de sentar. Pois é. Se a gente tentar dar um jeitinho, mais opções para a nossa vida, a gente não está cumprindo o propósito real. Tá entendendo, tio Laércio? Eu tô. Se a gente parar para pensar na vida de Isaac, subindo lá naquele momento da história, subindo aquele monte com o pai. Pai, eu deitar, não vou deitar nada. Tá doido, pai? Você vai me matar? Você vai me matar? Não acredito. Se ele questionasse, se ele não subisse, Deus ia cumprir a promessa, tio Laércio? Ia. Deus ia cumprir a promessa, porque Deus já tinha feito a Abraão a promessa. Mas Isaac não ia ter, olha, a participação no mover de Deus. Olha que diferente que é. Deus cumpre a promessa, o propósito dele, a gente querendo ou não.
Mas quando a gente faz parte do propósito, do plano dele, o sabor é outro, o sabor é outro, a satisfação é outra. Estou cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Então você, Júnior, você tem um propósito na vida. Você não foi criado à toa. Você tem um propósito, você tem um plano a cumprir na sua casa, na sua família, na sua escola. Você nasceu nesta família para cumprir um propósito. Então, peça a Deus, Deus, me ajude a cumprir o meu propósito. Quero cumprir o que o Senhor planejou para a minha vida. Me ajude a ter a fé de Abraão. Me ajude a ter a fé do personagem de hoje, que foi quem? Isaac. Eu quero cumprir, sem questionar, com muita fé no coração. Já pensou? Pessoas próximas a você olhar, caramba, olha que Júnior de fé. Olha que Júnior de fé, você fazer parte, sem saber, da galeria de fé da vida de alguém. Olha que show de bola. Maneiro, é isso que bem Deus, maneiro, hein? Isso. É para isso que Deus te chama, para cumprir um propósito, seja em qualquer lugar que você esteja. Não esqueça do foco, não esqueça do seu propósito. Amém. Amém? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. 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 Vamos falar também que a gente gosta? Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Você sabe, né? A gente está estudando Hebreus 11 sobre os heróis da fé. Lembra que eu fiquei de completar o de hoje? Já tá, ó. Enquanto eu estava participando do culto junto com você, já coloquei. Então, além de Abel, Enoque, Noé, Abraão, vimos hoje a vida de Isaac. Isso mesmo. E como a tia Michelle e o tio Laércio falaram, eu, você, eles, nós fomos criados com um propósito, né, gente? Deus teve um propósito quando nos trouxe ao mundo. Deus tem um propósito na sua vida. E você sabe quando é que a gente meio que se afasta desse propósito? Quando a gente vive coisas que não estão dentro desse plano de Deus para as nossas vidas. Quando a gente, por exemplo, vive coisas fora da época. Agora você está entendendo aquele texto bíblico que foi lido lá no início? Tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem a sua estação própria. Não pegue atalhos, não viva coisas antes da hora. Como nós falamos, por exemplo, através desse vídeo que vai passar aí para você sobre o Dia dos Namorados. Preste atenção sobre o recado. Oi criança, oi pré-adolescente, nossos juniores. Vamos falar sobre namorar? Esse vídeo é para os responsáveis também, tá? Quando a adolescência ainda não chegou, tem criança, tem pré-adolescente que fica querendo adiantar as coisas e passa a querer namorar antes do tempo. Infelizmente, tem até adultos que acham que isso não tem nada a ver, mas tem sim. E vou te explicar o porquê. Namoro não é apenas dizer que está namorando e pronto. Não se engane. Com a chegada do namoro, chegam também outras coisas que não estamos bem preparados quando vivemos isso antes da hora. Chega também, por exemplo, o ciúme, o sentimento de posse, e criança nenhuma está preparada para viver uma crise de ciúmes. Não é uma fase cheia apenas de alegrias. Vários outros sentimentos vêm junto, até meio pesados, que ainda não entendemos direito. Alguns pré-adolescentes que começaram a namorar antes do tempo, e às vezes até escondido, começam a brigar muito entre eles, a discutir muito um com o outro, porque estão com os pensamentos confusos, não sabem nem o que pensar ainda. E muitos começam a se desinteressar até pelos estudos, por coisas que gostavam antes, e chegam até a se afastar dos pais, da família, porque ficam com um pensamento fixo somente na namorada ou no namorado.
Quando isso acontece, mostra que a gente não estava preparado para a fase do namoro e que isso vai trazer tristezas ao nosso coração antes do tempo. Quando a gente é criança, nós nem sabemos direito quem nós somos, ainda não compreendemos tanta coisa da vida e, de repente, temos que passar a entender uma outra pessoa e diferente da gente. Sabe, namoro não é só diversão o tempo todo, não. É um momento onde os casais estão se conhecendo e é até natural que haja algum desentendimento aqui e ali, mas quando se é criança ou pré-adolescente, isso deixa a gente muito mais triste mesmo. Outra coisa, não está na hora do beijo na boca e dos carinhos mais íntimos. Quem namora antes da hora acaba tendo outras experiências de intimidade antes do tempo. Então, a criança e o pré-adolescente sempre perguntam, né? Então, quando é o tempo certo para namorar? Sabe aquela pessoa que mais te ama nesse mundo, a mamãe e o papai? Sabe aquela pessoa que é seu responsável para tudo nessa vida? Eles saberão dizer para você quando é a hora certinha. Antes disso, não minta, não namore escondido, tá? Nem fique pressionando os seus pais, os seus responsáveis, para que eles obedeçam você e te libere para namorar antes da hora, porque é você quem deve obedecer a eles, simplesmente porque ninguém te amará mais do que eles na vida, e também porque a Bíblia diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Olha, Deus vai te abençoar através da sua obediência. Então vai aqui também uma palavrinha para os pais agora. Evitem discordar nesse ponto, viu? Não é bom que um dos responsáveis seja o libera geral e o outro seja o que não libera nunca. Entrem em acordo sobre isso antes que a criança fique confusa, não sabendo nem a quem obedecer, porque certamente ela vai acabar obedecendo aquela ordem que for mais próxima à vontade dela. Segue então umas perguntinhas para as crianças e os juniores. Para e pensa comigo. Um pré-adolescente pode dirigir carro? Não, né? Uma criança faz faculdade antes de fazer o maternal? Não. Muito bem. Crianças devem trabalhar fora? Claro que a resposta é não. E sabem por quê? Vocês poderão fazer tudo isso e muitas outras coisas ainda, mas devem fazer quando chegar a hora de fazer, no momento certo. Seja criança, brinque, estude, seja feliz. Aproveite esta sua infância que não voltará mais. Afinal, tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Eita, que esse vídeo tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje sobre a vida de Isaac. Deus tinha um propósito para a vida do Isaac, assim como tem um propósito para a vida do Felipe, para a vida da Ana, para a vida da tia Cleide, para a vida da Maria, para a vida do Eduardo. Para todas as vidas há um propósito da parte de Deus. Vamos orar agora, terminando esse culto, e pedir para que, assim como aconteceu com Isaac, eu e você venhamos a não sair do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos fazer isso? Ah, tia, mas eu conheço um monte de gente que faz, um monte de gente até mais novo do que eu, que namoram, os outros fazem. Você não se chama os outros. Você não é qualquer pessoa. Tem gente que não sabe que Deus tem propósito para a vida dele, como teve propósito para a vida de cada um dos heróis da fé. Quem sabe você pode ser um missionário, uma missionária, uma pessoa usada da parte de Deus na vida desses seus amigos. Porque Deus tem propósito para a vida deles também. Eles ainda não sabem. Não pegue atalho. Não pegue um caminho torto, fora do caminho que Deus tem para você. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há uma estação própria para cada coisa. O verão não troca de lugar com o inverno, nem a primavera com o outono, porque isso mexeria com toda a estrutura do planeta. Isso mexeria com o plantio, com a colheita, com a maré, sabia? Dos mares, verdade. Mexeria em tudo. Então, há um propósito certo da parte de Deus para você. Viva no tempo certo, isso é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar entregando esse propósito de Deus para a nossa vida, que ele se cumpra 100%.
E tudo que aprendemos com Isaac aqui foi tão maravilhoso. Vamos continuar o estudo em junho com os heróis da fé. Feche seus olhos. Vamos nos despedir em oração? Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego cada um dos nossos juniores, pré-adolescentes e cada pessoa, talvez adulto ou até menor, abaixo dessa faixa etária, que está vendo esse vídeo agora. Cubra-os com o teu poder, com a tua sabedoria. Desejamos viver todo o propósito, toda a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. Não queremos ser iludidos com as coisas que existem por aí, nem atraídos para o mal. Usa a vida de cada um de nós para a tua glória e que as coisas possam acontecer no tempo certo na vida de cada um de nós, ó Deus. Nós te agradecemos por esse culto, abençoa essa equipe, nos dê uma semana na tua presença, Senhor, e abrevia esse tempo que estamos passando, que as pessoas doentes na nossa igreja, nas nossas famílias, aquelas que conhecemos, possam ser curadas com o toque do Senhor. Nós oramos com fé e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Esteja preparado para essa semana porque Deus quer te usar. Fica com Deus, tá? Deus te abençoe em tudo que você fizer. Não seja atraído por aquilo que não está no propósito de Deus para a sua vida agora, ó. Fique esperto. Tchau, gente.